A paz de graças, irmãos, bem-vindo ao canal Igreja Pentecostal Bendita Esperança de Moçambique. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botão inscrever-se, depois aparecerá um sininho. Ative o sininho para todas as notificações, para que todas as vezes que nós postarmos uma pregação, o YouTube lhe notifique. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa palavra para que outras pessoas sejam alcançadas, pois nosso intuito é esse, proclamar a palavra de Deus. Então, Deus abençoe você, vamos ouvir a palavra. Vamos começar o estudo do livro de Atos. Amém. Atos 1. O estudo do livro de Atos. O autor do livro de Atos é Lucas, o médico de Paulo. Isto é, Lucas, quando se converteu, ele estava em Antioquia. Quando se converteu, ele abandonou praticamente o seu ofício de Paulo, o seu ofício de médico, para começar a andar com Paulo. E assim se tornou o médico de Paulo. Ele assistia a Paulo em todas as suas dificuldades. Amém. E o livro de Lucas, tal como o livro de Atos, foram escritos por ele. Era um gentio. Portanto, quando eu falei de ele vir de Antioquia, significa que ele era um gentio, não era um judeu. Era um gentio conhecedor bem da língua grega. Então, escreveu este livro de Lucas, assim como o livro de Atos dos Apóstolos, para Teófilo. Teófilo era um oficial romano. Portanto, ele queria dar a conhecer as coisas que Deus estava fazendo a esse indivíduo. Amém? Portanto, o Lucas, este Lucas morreu martirizado, foi enforcado numa oliveira na Grécia. Amém? Portanto, este mais ou menos é um panorama histórico do livro de Atos. Mas vamos logo para o capítulo 1, e Atos dos Apóstolos. Aleluia. Verso 1 a 8. 1 a 8. O que temos aqui? Diz aqui no verso 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. E até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Amém. Portanto, o livro começa com um resumo do livro de Lucas. Amém. Ele diz que fiz o primeiro tratado, que é o livro de Lucas, e este é o segundo tratado, onde ele falou acerca de tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar aos seus discípulos, até ao dia em que ele foi recebido nos céus. Amém? Portanto, ele faz este resumo aqui nos primeiros versos. Louvado seja o nome do Senhor. 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Por que Jesus ficou com os seus discípulos durante 40 dias depois da sua ressurreição? Porque ele tinha que imprimir esta realidade, tinha que provar que ele estava vivo. Por isso que ele ficou com eles durante os 40 dias. Assim como ele trabalhou com eles enquanto ele estava vivo na terra, ele os acompanhou. Quando ele foi crucificado e ressuscitou, voltou a estar com eles 40 dias para que eles tivessem certeza de que, de fato, Jesus estava vivo. Jesus havia ressuscitado. Aleluia. E vamos ver por que ele tinha que dar esta certeza aos seus discípulos. Fazer com que eles se convencessem de fato que ele está vivo. Aleluia. Porque tinham que ser testemunhas.
Amém. Portanto, Jesus não só se apresenta a eles, ele também dá-lhes orientações. Amém. Dá-lhe orientações, dá orientações aos seus discípulos. Vamos ver o verso a seguir. 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Aleluia. Amém. Esta promessa do Pai, que eles deviam esperar em Jerusalém. Em Lucas 24, verso 49, Jesus já havia falado disto, que eles deviam permanecer em Jerusalém até receberem a promessa do Pai. Aleluia. Então, ele volta a frisar, volta a orientar que, de fato, os seus discípulos deviam se manter em Jerusalém até que recebessem o Espírito Santo. Por quê? Porque não seria possível eles fazerem a obra, eles pregarem o Evangelho, eles testemunharem do Evangelho de Cristo sem o Espírito Santo. Eles precisavam da ajuda do Espírito Santo. Aquilo que havia lhes descapacitar para fazer o trabalho seria o Espírito Santo. Vejam só, que mesmo Jesus, sendo ele Deus, ele quando veio à terra, o que aconteceu é que ele no dia que foi batizado, também recebeu o Espírito Santo. Aleluia! Significa que ele, na qualidade de homem, como tinha vindo, nascido de Maria, ele não tinha poder de fazer tantas coisas. Mas, depois de receber o Espírito Santo em forma de pomba, ele foi capacitado para fazer tantas coisas e fez. Aleluia! Agora ele dizia para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém. Aleluia! Até que a promessa do meu Pai se cumpra em vocês. Aleluia! Para poderem levar esta obra do Evangelho além. Portanto, os discípulos, verso 5, vamos ver isso, verso 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Aleluia! Restaurarás tu o reino neste tempo a Israel? Amém! Portanto, Jesus está falando de eles esperarem em Jerusalém até receberem o Espírito Santo. Ele diz que não serão muito depois desses dias. Portanto, breve vão receber o poder do Espírito Santo para poderem ser testemunhas reais. Mas eles deslocam-se e fazem a pergunta: quando é que tu restaurarás o reino a Israel? Aleluia! Eles estavam preocupados com uma outra coisa, que não era tão importante para Jesus. Amém? E ele responde aqui, no verso 7, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Amém. Aleluia. Não vos interessa isso. Há muitas vezes que nós ficamos presos a investigar ou a tentar queimar tempo à procura de satisfazer a nossa curiosidade. A Bíblia é muito clara. A Bíblia diz o que nós devemos fazer. Aleluia. Amém. A Bíblia diz o que nós devemos fazer. Nós não precisamos de perder tempo. Está claro na Bíblia o que devemos fazer. A Bíblia diz que as coisas que foram reveladas são para nós. Aquelas que não foram reveladas é porque não nos interessam. Aleluia. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas levam tempo. Mas isto, como é que podia ser? Como é que Deus fez? Que estamos a perder tempo? Aleluia. Vamos fazer aquilo que Deus nos orienta a fazer. E aqui estava dizendo: recebereis a virtude do Espírito Santo. Aleluia. Amém. No verso 8. Mas, Jesus vai para o importante. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Isto é que é importante para vocês. Saberem que quando vocês receberem o Espírito Santo, vão ser testemunhas. Amém? Então, vocês devem testemunhar. O que é uma testemunha? Testemunha é a pessoa que é chamada a depor sobre aquilo que ele viu ou ouviu. Amém? Então, os discípulos viram tudo o que aconteceu com Jesus, o seu batismo, todos os milagres que fez, viram com os seus próprios olhos. Aleluia! E também ouviram com os seus ouvidos os ensinamentos, tudo quanto ele os orientou a fazer. Aleluia! Então é disto que Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão falar disto. Aleluia! Vão falar disto. Portanto, testemunha é isto. Às vezes nós ficamos preocupados sem saber o que vamos testemunhar. Quando a Bíblia diz que ser-me-eis testemunhas. Ah, você é testemunha de quê? Você é testemunha de quê? E não conseguimos dizer nada. Mas é daquilo que nós vimos ou ouvimos. Aquilo que Jesus fez e está fazendo até hoje. Aleluia! Porque Jesus, pelo mesmo Espírito Santo, está a fazer as mesmas e mais obras até hoje. E nós vemos, nós ouvimos. Para quê? Para que continuemos a ser testemunhas do Senhor. Aleluia! Porque nós somos a prova. Entende isto? Você e eu somos a prova de que Jesus está vivo. Aleluia! Alguém pode perguntar, mas como é que você prova isso? Como é que a prova de que Jesus está vivo somos nós que estamos aqui. Aleluia! Isto é que é prova. Se alguém quer alguma prova, a prova é essa. Nós estamos adorando a este Jesus porque ele vive. Porque ele ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Portanto, é isto que Jesus disse. Ser-me-eis testemunhas. Aleluia! Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria e até os confins da terra. Eu quero que entendamos uma coisa aqui. Diz que tanto em Jerusalém, como, aleluia, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aqui não está dito em Jerusalém, depois em toda a Judeia, depois em Samaria, depois até os confins da terra. Não é assim. Aleluia. Isto significa que nós temos que ser testemunhas em todos os lugares. Onde você está, tem que ser testemunha. Você tem que testemunhar de Jesus em casa, tem que testemunhar de Jesus no bairro, tem que testemunhar de Jesus na província, no país, fora do país, tem que testemunhar de Jesus. Aleluia. Porque é para sermos testemunhas em Jerusalém, tanto como, aleluia, nos outros lugares. Há muita gente que para e diz que não, se você ainda não evangelizou a sua casa, você ainda não ganhou a sua casa, como é que você quer ganhar pessoas de fora? Não, a Bíblia não diz isso. A ordem está muito bem clara. Aleluia. Você evangeliza em casa, evangeliza fora, evangeliza em todos os sítios. E Deus vai dar o que? A colheita. Amém. Talvez você não vai colher em casa, vai colher fora. Talvez você vai colher em casa e não fora. Aleluia. Conforme Deus quer usar você. Então nós temos que fazer o trabalho de Deus de uma forma completa, de uma forma simples e só testemunharmos dele, somente pregarmos a sua palavra. Amém. Portanto, é para isto que nós servimos como testemunhas do Senhor. Vimos uma coisa aqui. Não devemos perder tempo com nossas curiosidades. Aleluia. Vamos preocupar-nos com a tarefa que Deus nos deu, com aquilo que Deus determinou.
estamos a perder tempo com muitas coisas, nos espalhamos muito. Em Timóteo 2, diz que ser um bom soldado de Cristo Jesus. Aleluia. E para ser um bom soldado de Cristo Jesus, você não pode se distrair com negócios, com coisas do mundo. Aleluia. Se você quer ser um bom soldado de Cristo, você tem que olhar para Cristo, tem que servir a Ele. Tem que batalhar as batalhas de Jesus. Aleluia. É aquilo que nós temos que fazer. Mas muitas vezes nós nos distraímos. Começamos a entrar em outras batalhas que não são a batalha que Cristo estabeleceu para nós. Fomos chamados para sermos testemunhas do Senhor e não de outras coisas. Amém? No verso 9 e 10, nós encontramos aqui o registro da ascensão de Jesus. Portanto, Jesus ressuscitou, ficou durante esses 40 dias com seus discípulos e agora ele sobe para os céus. Amém? Verso 10, diz assim, 9, diz assim: e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Aleluia. Amém. Jesus já havia provado que ele já tinha vencido a morte. Já tinha estado com seus discípulos, comeu com eles, viajou com eles. Aleluia. Comeu com eles o bom peixe, porque pescaram enquanto Jesus estava com eles. Aleluia. Portanto, tudo isso foi uma demonstração de que ele estava vivo. E agora havia chegado a hora dele subir aos céus. A Bíblia diz que enquanto ele dava as instruções aos seus discípulos, ele foi tomado para os ares. E estava onde? No Monte das Oliveiras. Aleluia. Ele foi tomado para os ares. Foi subindo aos céus. E os discípulos começaram a olhar. Ficaram espantados por ver. O Senhor está subindo para os céus. Aleluia. Amém. Ele está subindo para os céus. Jesus não precisou de helicóptero para subir para o céu. Não precisa de avião para subir para os céus. Amém. E esta é a característica daquelas pessoas que vão ser transformadas. Amém. Todos aqueles que vão ser transformados para tomar um novo corpo, para tomar o corpo glorioso, o corpo como aquele de Jesus, vão ter esta capacidade de subir, de aparecer, sem importa onde está dentro, onde saiu fora. Aleluia. Da parede, vão poder sair fora, vão poder fazer tudo. Por quê? Porque terão corpos gloriosos, terão corpos espirituais. Amém? Não serão mais pessoas com esta carne física. Por isso que a Bíblia diz que a carne e o sangue não herdarão o reino dos céus. Aleluia. Mas que todos nós, aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor, serão transformados. Aleluia. Serão transformados os que estiverem vivos. E aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados. Amém. Para que o incorruptível se vista da incorruptibilidade. Aleluia. Desse corpo glorioso. Então, para juntos subirmos aos céus. Portanto, se Jesus subiu aos céus, a Bíblia é muito clara, nós também subiremos aos céus no arrebatamento da igreja. Amém. Havemos de subir. Aleluia. Havemos de subir. As pessoas vão se assustar. Talvez você estará sentado com alguém a conversar e aquele que é fiel vai ser arrebatado. E a pessoa tantas já está sozinha. Ei, o que está acontecendo? Aleluia. Imagine você viajando daqui a Machixe. As tantas o motorista é um trem e é arrebatado. O que vai acontecer com o carro? Aleluia. Você só vê, já não tem motorista. Desapareceu o motorista. E o que vai acontecer com o carro? Amém. Portanto, o dia do arrebatamento será um dia muito difícil para o mundo. Amém. Será um dia difícil para o mundo. O avião, o piloto é arrebatado. O que vai acontecer com o avião? Aleluia. Tudo será um caos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui nós temos a certeza de que, assim como Cristo subiu aos céus, também nós vamos subir aos céus. Amém. E
Isto é aquilo que Deus disse em Efésios 1, verso 20 a 22. Efésios 1, verso 20 a 22. Vamos entender um pouco mais. Efésios 1, 20 e 22. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Aleluia! Deus ressuscitou a Cristo de entre os mortos e elevou-lhe e pôs-lhe à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés. Todas as coisas ficaram sujeitas aos seus pés. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todas as coisas ficaram sujeitas aos seus pés. Isto, então, ele sujeitou todas as coisas aos seus pés, não algumas coisas, mas todas as coisas ficaram sujeitas aos seus pés. Jesus subiu aos céus, onde está acima de Satanás, acima de todos os demônios, acima de todo o curandeiro, acima de todos os chefes, de todas as pessoas violentas, daquelas boas, acima de tudo isto, se colocou Jesus lá no céu. Aleluia! Portanto, nós podemos confiar de fato que Deus vai fazer coisas grandiosas, que Deus vai se manifestar poderosamente para a glória do seu nome. Aleluia! Portanto, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Aleluia! Jesus foi constituído como cabeça da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, se Jesus colocou a ele como Deus colocou a ele como cabeça da igreja, ao seu lado direito, nós temos certeza de fato de quem é este Cristo que ressuscitou. Amém. Portanto, estamos a falar da ascensão de Cristo. Com a sua morte na cruz, nós o conhecíamos como Salvador. Mas com a sua ascensão, nós passamos a conhecê-lo como Senhor. Aleluia. Amém. Conhecíamos ele como Salvador, por quê? Porque ele morreu pelos nossos pecados. Aquilo que nós não podíamos fazer para nos salvarmos a nós, ele fez para poder nos salvar. Mas quando ele sobe aos céus, aí passamos a conhecer Jesus como Senhor, porque ele é Senhor de todo o principado, é Senhor de todas as forças, de tudo quanto existe, e tudo foi colocado debaixo dos seus pés. Amém. Ele é de fato Senhor. Louvado seja o seu nome. Amém. Ok, no verso 11, vamos ver o que a Bíblia diz acerca da sua volta. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que de entre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Aleluia. Amém. Assim como o vistes a subir aos céus, assim o vereis a vir. Aleluia. Aqui é preciso tirarmos a confusão que existe de muita gente. Muita gente diz que não, Jesus foi e não voltará. Não, Jesus voltará como vimos ele a subir, será visto também a descer. A Bíblia nos garante isto em vários textos bíblicos. Amém. Agora, o que está a acontecer é isto. É que na fase do arrebatamento da igreja, Jesus virá até aos ares. Aí não chegará à terra. E num ápice, num abrir e fechar de olhos, arrebatará todos os seus fiéis. Amém. Os crentes serão tirados do mundo e subirão aos céus para encontrar-se com ele lá nos ares. E estarão com eles lá no céu. Essa vinda de Jesus, sim, não há de ser visível aos homens. Aleluia.
Porque somente você vai se aperceber, ou se estiver bem com ele, você vai ser arrebatado. Acabou. Se não estiver, vai ficar em terra. Por isso que a Bíblia diz que 2 estarão moendo, um será tomado e outro será deixado. Estarão 2 na machamba, um será tomado e outro deixado. Serão 2 a conduzir, não sei o que, na viagem, o motorista será tomado e o outro vai ser deixado. Portanto, isso é o que vai acontecer. Mas na fase do arrebatamento. Agora, na fase da sua vinda, a Bíblia diz muito claramente, assim como o vistes ir, o vereis a vir. Aleluia. E estas palavras são muito especificamente dirigidas para Israel. Amém. Porque Israel não vai ser arrebatado. Aleluia. Israel estará na terra. Israel vai passar pela grande tribulação. E durante essa fase da grande tribulação, Israel vai precisar do socorro de Deus. É aí que o Senhor Jesus vai voltar. Aleluia. E vai voltar, a Bíblia diz que sobre o Monte das Oliveiras. Vamos ler Zacarias 14, 4. Zacarias 14, verso 4. Aleluia. Zacarias 14, verso 4. Diz assim: e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. Aleluia! Portanto, de onde Jesus partiu? Partiu do Monte das Oliveiras. Diz lá em Atos dos Apóstolos. Aleluia! Eles subiram até o Monte das Oliveiras, onde Jesus foi tomado para os céus. E quando ele voltar, voltará no mesmo Monte das Oliveiras. Aleluia! E a Bíblia diz que ele, quando chegar, o monte vai se quebrar em 2 partes. E há de haver um vale grande entre as 2 partes, donde o povo de Israel vai sair de Jerusalém. Aleluia! Amém! Vai sair de Jerusalém por causa do cerco do seu inimigo. E é aí onde vai começar a batalha. Aleluia! A batalha que vai livrar os judeus. Amém! Portanto, nós, a igreja do Senhor, nós que cremos hoje, não havemos de ver ele a vir da maneira como ele foi tomado. Aleluia! Porque nós esperamos o arrebatamento. Mas Israel espera vê-lo como ele foi tomado a vir. Amém. Portanto, vamos para o verso 12 a 14. O nascimento da igreja. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, deste monte onde ele foi tomado, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro e Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém. Algumas pessoas entendem dizer que Maria continua virgem até hoje. Aleluia. Não é verdade. Amém. É uma mentira. A Maria não continua virgem até hoje. Aleluia. Quando Maria concebeu Jesus, ela era virgem. Amém. Mas depois disso, ela se casou com José e teve filhos, irmãos de Jesus. Tiago é um dos filhos. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Jesus subiu aos céus, eles voltaram a Jerusalém. Estiveram no cenáculo, numa sala grande. Talvez, vamos
supor que é a casa de mãe de João Marcos, aleluia, da mãe de João Marcos, que tinha um cenáculo grande, talvez estivessem lá, aleluia, não sabemos, mas pode ser que estivessem lá. Então estavam reunidos lá. Estou a dizer isso porque é o cenáculo que foi usado durante muito tempo e aparece tanto na Bíblia. Ok. Então, eles estavam lá à espera, aleluia, à espera de receber a promessa do Pai. E enquanto eles estavam à espera de receber a promessa do Pai, estavam lá com Maria, aleluia. Significa que mesmo Maria, mãe de Jesus, esteve lá também suplicando, orando com eles. Hoje, algumas pessoas levantam Maria e começam a orar, a fazer orações para Maria interceder a Jesus. Mas nós vemos aqui na Bíblia que os discípulos todos estavam reunidos no mesmo lugar, inclusive Maria, mãe de Jesus, orou com eles. Aleluia. Amém. Os discípulos não disseram, Maria, senta ali à frente. Agora nós vamos orar. Senhora Maria, fala com teu filho. Não foi assim. Todos eles oraram unanimemente. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a história de Maria é uma falsidade que não sei de onde é que tiraram. Aleluia. Amém. Mas, vamos deixar eles, vamos respeitar eles, vamos deixar eles a orar, a fazerem isso. Mas estão enganados. Amém. Portanto, eles perseveravam em oração. Aleluia. Esperavam com expectativa pela promessa do Pai. Eles não estavam ali a dizer, talvez vai acontecer. Não. Eles sabiam que ia acontecer, porque o Senhor havia lhes prometido. Buscavam com expectativa. Aleluia. Esperavam em oração, com paciência. Não havia pressa. Muitas vezes nós, quando oramos, nós temos pressa. Queremos que Deus responda-nos. Queremos não sei o quê, porque não temos tempo, porque estamos indo. Esquece isso. Quando você quer orar para Deus, vá com calma. Busque a Deus. Espere que Deus fale, que Deus responda. Aleluia. Deixa que Deus faça as coisas no seu tempo. Não vá você com seu cronômetro e dizer, olha Deus, eu estou atrasado. Se você está atrasado, então vai. Aleluia. Amém. Mas esses aqui estavam lá, com expectativa de receberem alguma coisa. E eles estavam orando. Aleluia. Com paciência. Não tinham pressa. Amém. E eles estavam orando também, uma das coisas importantes, estavam consagrando-se para Deus. Eles reuniram-se àquele lugar, se consagraram para Deus. Estavam buscando a face do Senhor. Não queriam que nada lhes atrapalhasse. Não queriam que nada servisse de empecilho para que o poder de Deus viesse sobre eles. Não. Como diz Paulo em Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. Eles estavam a fazer isso. Eles apresentaram o seu culto racional. E disseram, nós estamos à espera, Senhor. Aleluia. Faça a tua vontade. Quando tu quiseres fazer. O importante é que nós estamos a fazer a nossa parte. Estamos a adorar, estamos aqui. Aleluia. Estamos a cumprir aquilo que o Senhor nos disse. Tal como Deus disse para Abraão, sai de Ur. Aleluia. Para a terra que eu lhe mostrarei, também Deus disse para os discípulos. Aqui Jesus disse para os discípulos, fiquem em Jerusalém. E eles ficaram, obedeceram. Aleluia. Amém. Significa que a sua obediência era uma demonstração clara de fé que eles tinham no Senhor Jesus Cristo. Amém. Do verso 15 até 26, nós falamos de Matias. Matias é escolhido apóstolo em substituição a Judas Iscariotes. Aleluia. Judas, podemos nos recordar que Judas é aquele que traiu a Jesus.
É Mateus 27, verso 3 a 5. Podemos ler. Mateus 27, 3 a 5. Mateus 27, 3 a 5. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes, dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Aleluia. Amém. Portanto, nós vemos que Judas remoeu-se por causa de ter traído ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E não aguentou mais. Não conseguiu voltar arrependido para o mesmo Jesus e dizer: perdoa-me. Ele não conseguiu pensar nisso. Ele estava tão mal que somente pensava em morrer. Amém. E de fato, ele voltou, deitou as 30 moedas de prata, depois se suicidou. E como havia se suicidado? Judas era um apóstolo, era um dos 12. Aleluia. E a Bíblia previa já por profecias, no livro de Salmos, que devia ser substituído Judas. Amém. Aquele que iria trair a Jesus devia ser substituído, porque deviam continuar sendo 12 apóstolos. São 12 tribos em Israel. Não é isso? Aleluia. São 12 tribos de Israel. O povo de Israel é constituído por 12 tribos. E são 12 apóstolos de Jesus. Amém. Tem uma lógica aqui. Aleluia. Então devia ser substituído Judas. E Pedro, tomando da palavra, conduziu esse processo. E naquele dia, levantando-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse, aleluia, lembra-se que antes deste dia, Jesus havia perguntado a Pedro, em João 21, 15 a 17, Pedro, amas-me? E perguntou por 3 vezes, aleluia, e ele disse: apacenta o meu rebanho. Então, ele havia recebido autoridade para começar o trabalho. Ele tinha recebido a chave para abrir a porta. Aleluia. Então, ele se levanta e ele se dirige aos seus compatriotas, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e precipitou-se e rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notória a todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Alçadama, isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome o outro o seu bispado. Amém. Portanto, Pedro, em seguimento daquilo que estava escrito, aquilo que foi profetizado por Davi, ele agora levantou-se e disse: não, temos que fazer com que outra pessoa tome o seu bispado. Aleluia. Ele foi contado apóstolos conosco, então nós temos que substituí-lo, porque ele já não existia. Amém. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Amém. Estes 2 versículos aqui, o 21 e 22, nós encontramos a condição para a substituição do apóstolo. Amém. Tinha que ser alguém que tinha convivido com eles. Isto é,
que tinha assistido o batismo de Jesus. Aleluia. Até a sua ressurreição, para que pudesse ser testemunha real. Aleluia. Então não é qualquer pessoa. Com isto quero dizer o quê? Os muitos apóstolos que hoje existem não são apóstolos segundo aquilo que a Bíblia diz. Amém. Às vezes nós nos assustamos porque a pessoa chega e apresenta-se, eu sou apóstolo. Não é esse apóstolo da Bíblia. Aleluia. Esquece isso. Ele está usando o nome de apóstolo como quem usa o nome de missionário. Amém. Pessoa que é missionário, foi enviado para ir pregar ali, está fazendo não sei o quê. Então, esse é apóstolo também porque é missionário. Acabou. Mas não é apóstolo segundo a palavra de Deus. Porque para ser apóstolo, para ser um dos 12, era necessário que tivesse convivido com Jesus. Que tivesse assistido o batismo de Jesus. Que tivesse assistido a ressurreição de Jesus. Aí sim, esse podia ser apóstolo. Amém. Então, daí que nós encontramos hoje um montão de apóstolos, todos são apóstolos. Se eu decidir um dia também, posso chegar aqui e dizer, eu sou apóstolo agora. Aleluia. Amém. Já não sou pastor, eu sou apóstolo. Portanto, é uma sujeira que existe. Não é verdade. Amém. Mas não vamos enganar pessoas, vamos fazer aquilo que Deus diz para fazer. Hoje não há apóstolos. Amém. Biblicamente não há apóstolos. Amém. Temos sim missionários, assim, mas não apóstolos. Bíblicos não temos. Amém. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando sortes, vou parar um pouco aqui, lançando sortes, amém. O que está acontecendo aqui? As pessoas, antes da descida do Espírito Santo, lançavam sortes, amém. Antes do Espírito Santo descer, lançavam sortes. Porque o sacerdote tinha naquelas pedras ali que lançava sortes. Através daquelas pedras que ele tinha aí. Amém. Vocês sabem como é que se apresentam os sacerdotes, né? Já viram, mesmo que tenham visto numa coisa que não dava para ver, mas viram. Amém. Ok. Aleluia. Então, eles também lançavam sortes. Amém. Hoje, as pessoas dizem assim, não, até os apóstolos lançaram sortes. Foi a única e última vez que se lançou sorte na Bíblia. Aleluia. Não se lançou mais sorte, porque o Espírito Santo desceu. Amém. As pessoas foram cheias do Espírito Santo começou a conduzir, a orientar as pessoas. Segundo, estou falando de sortes. Vão dizer outras pessoas, não, porque quando Jonas estava a tentar fugir, lançaram sortes. Mas Jonas, quando estava a tentar fugir para Tarsis, naquele navio ele estava com pessoas pagãs. Amém. Não estava com crentes lá. Estava com pessoas que não conheciam a Deus. Para além de que era aquele tempo também, que mesmo em Israel ainda se lançava, os sacerdotes ainda lançavam sortes. Amém. Então, isto de lançar sortes é passado. Alguém diz que não, estamos a ir adivinhar, vamos lançar pedras, porque na Bíblia também existe. Calma aí, aleluia. Calma aí, não existe isso. Amém. Não existe isso. Então, não vamos nos enganar com lançar sortes aqui para continuarmos a lançar sortes, não. Aleluia. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Aleluia. Então, Matias, de fato, passou a ser contado entre os 12 apóstolos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Tanto eu disse, uma das coisas importantes que eu disse é que hoje
não existe apóstolo nos termos bíblicos. Amém. As pessoas podem se dar nomes de apóstolos, mas não existe apóstolo como a Bíblia diz. Porque não tem as características estabelecidas pela Bíblia para alguém ser apóstolo. Amém. Sortes, foi a última vez que se lançou Sortes. Porque logo no capítulo 2, que nós vamos estudar na próxima semana, vamos começar a falar da descida do Espírito Santo. Aleluia. E quando o Espírito Santo desce, o Espírito Santo toma o controle, começa a guiar a sua igreja. Já não é preciso sorte. Aleluia. Já não é preciso mais adivinhação, não é preciso nada aqui. É tudo aquilo que o Espírito Santo manda fazer, que fazemos e continuamos a andar. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, aqui terminamos o capítulo 1. Então, no próximo dia, vamos ver o capítulo 2. Vimos, de fato, as recomendações de Jesus, que eles esperassem para receber o Espírito Santo, e vimos que ele subiu aos céus, voltará, como ouviram, mas este voltar, como viram a subir, será para Israel, não será para todo mundo. Amém? Será para Israel. Claro, com os gentios que estiverem no mundo, que não forem arrebatados, aqueles que forem fiéis, estarão no mundo. Aleluia. Esses vão de ver ele voltar em glória com a sua igreja até. Amém. Esses o verão. Mas nós, como igreja, vamos ser arrebatados muito antes. Amém. Portanto, eu às vezes digo, às vezes algumas pessoas me dão tristeza quando vejo nos falecimentos a repetirem Ave Maria também. Não faça isso, não faça isso. Amém. Não faça isso, Maria não é Deus. Amém. Nem esposa de Deus. Porque tentam dizer isso, que Maria é esposa de Deus. Não é esposa de Deus. Aleluia. Maria foi esposa de José. Amém. Tão simples assim. Só que as pessoas fazem muita confusão. Portanto, que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos levantar, vamos orar.